Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Henry e atualmente tenho 19 anos. Mas o que vou lhes contar aconteceu anos atrás, quando eu ainda tinha 16. Bem, eu era um garoto comum de 16 anos, que morava com seus pais numa casa simples. Porém, a minha vida não era uma das melhores. Eu não tinha nenhum amigo no colégio. E o bullying por minha aparência alta e magra era constante. Os meus pais me consideravam o desastre ambulante da família. Eu tinha tudo planejado para a minha morte. E era isso que eu fazia. Todos os dias eu me perguntava o porquê da minha vida ser tão ruim. Ou o porquê dos meus colegas me verem como o monstro que eu não era. Certo dia, uma discussão foi iniciada, quando eu queria sair de casa. Eu não aguentava mais ser desrespeitado e queria começar uma nova vida, de preferência em outro lugar. Os meus pais já não estavam em seus melhores dias e ficaram super furiosos com a decisão minha. Então a minha mãe perdeu a cabeça e disse: "Você não vai sair dessa casa antes de completar os seus 18 anos. Ouviu? Agora você volte para o seu quarto, ou eu te obrigo a voltar." Eu fechei a mão com força, enquanto os meus olhos castanhos enchiam de lágrimas. Eu não aguentava mais. Voltei para o meu quarto, peguei o papel e caneta e anotei em uma das folhas 12 e 35. E logo depois uma carta de despedida. Eu acreditava que fazendo isso, talvez eu conseguisse me livrar dos meus problemas que me perturbavam. E para assim conseguir a paz interior que eu tanto queria. Bem, a coragem me faltou e o meu corpo tremeu como de uma criancinha. Então eu decidi que, mesmo a contragosto dos meus pais, eu sairia daquela casa. Eu não iria me matar, pois não daria este gostinho para os meus inimigos. E não daria espaço para ninguém fingir que gostava de mim no meu funeral. Apanhei as minhas coisas, peguei as roupas que tinha e coloquei numa mochila. Coloquei uma música legal para tocar no celular e saí pela janela do meu quarto. A fase da lua naquela noite era de lua nova. E por conta disso, o céu estava umbreu, sem nenhum pingo de luz. E para completar, a minha cidade fica numa zona afastada da BR. O que significava que, para de fato eu sair daquele lugar, eu andaria uns 15 quilômetros até chegar na BR. Para assim pegar uma carona com um caminhoneiro, ou seja lá quem fosse. Bem, eu já estava distante da cidade, e não sei bem que horas eram, e nem quantos quilômetros eu estava distante da cidade. Mas eu sabia que estava muito distante, e não via nenhuma luz de casa e nem de postes. Um vento frio soprava de longe, e o silêncio era quase absoluto. Eu já estava vendo as luzes dos caminhões passando ao longe, o que indicava que eu estava perto da BR. E do meu lado direito tinha um velho cemitério abandonado, onde tinha grandes árvores e alguns mausoléus abandonados. Bem, eu estava me aproximando da entrada do cemitério, quando comecei a sentir que estava sendo observado. A sensação não era de algo me olhar no mato. A sensação era de que algo me acompanhava de perto. Era quase como se aquilo me olhasse nitidamente nos olhos. Parei e olhei para os lados,
e nada de ver nada. Entretanto, a sensação ainda me incomodava. Era como se nada disso parasse. E aquele mau pressentimento só piorava. Comecei a sentir uma espécie de pânico muito grande. E o ar começou a me faltar. Meu coração acelerou e eu sentia como se uma pressão esmagadora estivesse sobre o meu peito. A minha visão estava ficando embaçada. E eu estava ficando nauseado. Comecei a caminhar em direção ao cemitério para poder me encostar em algum lugar e sair de perto da estrada. Pois se caso eu desmaiasse, eu não ficaria à deriva de ser atropelado. A entrada do cemitério era toda cheia de plantas e trepadeiras. E tinha um portão velho e caído e algumas coisas a mais, como flores e até um despacho de macumba na porta. Mas mesmo com tudo isso, aquele cemitério para mim parecia ser um local seguro. Acontece que quando me aproximei do cemitério, eu vi o que estava de fato me observando. Parecia um par de olhos amarelos me olhando de dentro do cemitério. Era como se um homem com a cabeça que parecia ser algo como um bode ou um carneiro, sei lá, estava me observando. Aquela coisa da cintura para baixo tinha um corpo que parecia de bode. Bem, só que não era como um minotauro ou um centauro. A parte de baixo daquela coisa era de bode. E era somente com 2 patas e sem cauda. E o pior de tudo é que eu pensei que aquilo era por causa da ansiedade e do pânico que eu estava passando. Mas não era. Pude ver quando aquele ser do inferno se ergueu de trás de uma tumba que ele estava escondido. Aquilo abriu a boca, mostrando os dentes para mim. A criatura se ergueu nas sombras e eu vi aquela silhueta de um ser de quase 1,90 m de altura vindo em minha direção. Os meus olhos estavam se acostumando com o escuro. Eu estava em pânico e cansado, as minhas pernas tremendo, e aquilo vinha caminhando em minha direção. E dava para ouvir a respiração ofegante dele. Enquanto aquilo caminhava com passos pesados até mim. E quando aquele ser estava a quase uns 10 metros de mim, eu acendi um isqueiro para ver se via melhor. Esperava muito estar errado e tudo aquilo ser um devaneio da minha cabeça. Mas acontece que a criatura se aproximou de mim e soprou o fogo do isqueiro. O odor de enxofre e carne podre me dava náuseas. Eu sentia a morte me beijar naquele momento. A coisa me agarrou com força e me atirou longe, próximo de uma lápide. E com isso eu acabei quebrando o braço. A dor dos meus ossos quebrados me faziam gritar. E aquela criatura parecia se divertir com a minha dor enquanto me batia. Senti a vida me deixar. Então comecei a chorar. Os meus olhos já estavam se fechando. Então eu senti aquela boca cheia de dentes abocanhar a minha barriga e quase rasgando a minha pele. E como um milagre, um par de faróis acendeu na direção do cemitério. Eu apaguei e não vi mais nada. Acordei dias depois no hospital local da minha cidade.
e ao meu lado estava a minha mãe e o meu pai. E os médicos diziam que eu tinha sofrido escoriações graves e era um milagre eu não ter morrido. E os mesmos disseram que eu fui trazido para o hospital por um oficial da Polícia Rodoviária Federal, pois os mesmos haviam seguido os sons de gritos enquanto estavam parando um carro suspeito naquele trecho da BR, ali mesmo, próximo ao cemitério. Infelizmente, eu nunca mais vi esse dito policial para ele me dizer o que viu quando me achou. Mas depois dessa experiência, eu e os meus pais passamos a nos dar melhor. E as coisas estão mudando pouco a pouco. Bem, este é o meu relato no dia em que me deparei com um homem-bode no cemitério maldito. Boa noite.